Sejam Oi, muito pessoal. bem-vindos a mais uma aula aí, hoje com o grande Henrico, cara que eu conheci tem acho que alguns aninhos já, né? Brother aí de business, de uma cervejinha também, sempre, nunca negou, né, Henricão? Jamais. Mas é um cara assim que eu admiro muito, principalmente pela forma que ele faz uma gestão muito enxuta, né? Ele criou um negócio, deixou ele extremamente enxuto, rodando quase que no automático. O maior problema dele é tempo livre, né, Rio? Então, assim, que o negócio está rodando no automático. Então, tenho certeza que essa aula aí vai ser animal. Manda bala, meu velho. Cara que tem rico no nome, né, Henrique? É, Qual vai ser o querido Boal? no nome, né? No banco, a gente um dia chega lá. Bom, pessoal, muito boa noite aí a todos. Quero agradecer de verdade a todos aí pela presença. Obrigado pela oportunidade. Eu espero poder somar de alguma forma aí. E, assim, não tenho a pretensão que isso aqui seja uma aula, né? Eu acho que é mais um detalhamento, assim, alguns passo a passos que eu sigo, né, no meu dia a dia, na gestão da minha equipe, e que, assim, me dão um resultado bem satisfatório. E aí eu gostaria de compartilhar isso com vocês, com a intenção de agregar isso de alguma forma, mas também gostaria, assim, de deixar vocês muito à vontade, muito livres para me chamar, me interromper e perguntar qualquer coisa, e até se no negócio de vocês fizerem algo diferente, eu gostaria que vocês acrescentassem também, né? Falando um pouco de mim, meu nome é Henrico, eu tenho uma empresa distribuidora de aço chamada Bepex. É uma empresa que trabalha com determinado tipo especial de aço, né, que trabalha totalmente no mercado B2B. Pela condição do material, ele é high ticket, né? Então, assim, eu vou iniciar a apresentação aqui. Deixa eu ver. Todos conseguem me ver? Sim. Sim, Então, sim. pessoal, assim, o que fazemos, né? Nós, basicamente, somos uma empresa de inside sales, vendas internas, né? Então, assim, a gente não faz field sale, a gente não tem vendedor externo que vai bater de porta em porta, né, Brasil afora, embora a gente venda Brasil afora, né? Nós temos 100% da nossa captação online, que é via Google, né? Eu digo para todo mundo assim, muito embora o negócio seja 90% físico, a gente está num barracãozinho escondido no meio do nada e o cliente não passa ali na porta batendo nela pedindo para comprar alguma coisa. Então a gente tem que ir atrás do cliente de alguma maneira, né? E aí a forma que a gente encontrou para isso, como não justificava manter uma equipe externa de vendas, foi fazer basicamente tudo via Google. E aí desde 2011, mais ou menos, a gente já vem usando a ferramenta, né? E de lá para cá a gente... Oi, pois não? Acho que foi engano, né? E assim, de lá para cá a gente tem tido resultado muito bom, muito bacana. Através da ferramenta a gente tem conseguido chegar em diversos clientes assim que a gente jamais imaginaria chegar. Cara, a gente participou de várias obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Copa do Mundo, por exemplo, a gente participou na Arena da Baixada, no Maracanã, na Arena Pantanal. Olimpíadas a gente participou do Parque Olímpico. Participamos de várias obras de usina de açúcar e álcool na época que estava mais em alta, né, para caldeiras, etc. Então, assim, é uma forma de captação que tem funcionado muito bem para o nosso B2B. E aí, cara, a gente baseia o nosso diferencial num atendimento bom e rápido, né? Porque geralmente o cara, quando busca
qualquer coisa pelo Google, principalmente B2B, ele precisa fazer aquela compra e ele tem uma certa urgência naquilo porque ele não sabe onde comprar. Então, aí é onde a gente consegue se destacar. Tá? Como eu já falei, a gente é focado no segmento de aço. Então, a gente é tradicionalmente um canal, um modal e multiproduto, né? Porque a gente trabalha com mais de um tipo de aço. Então, assim, como a gente é uma empresa de inside sales, o que eu percebi que é a sequência que funciona para você conseguir ter uma boa gestão da sua equipe interna? Primeiro, a gente define, claro que isso vai de negócio para negócio, e eu vou falar um pouquinho aqui do meu, mas primeiro você define o processo de vendas. E aí depois você traduz ele em rotinas de CRM, ok? E aí, baseado no CRM, você vai criando as suas atividades de vendas, e as atividades de vendas elas vão gerar as vendas para a sua equipe. Então, assim, o primeiro passo, como eu falei, é você definir o seu processo comercial, porque CRM nenhum ele vai funcionar sem ter esse processo. Então, a gente coloca as etapas do funil. A gente trabalha com um funil só, tá, gente? Por quê? Porque é só um canal de captação. Esse funil que eu digo é o funil em que entra a pessoa no meio, né? Não estou falando, por exemplo, de funil do Google ou funis do marketing digital mesmo. Não, é só a partir do momento que o cara liga ou entra em contato com a gente. Tá? E aí, cada etapa desse funil, ele tem as atividades que têm que ser desempenhadas e por qual pessoa naquele determinado momento. Tá? E aí, de uma etapa para outra, a gente tem os gatilhos de passagem. O que é isso? É o que ativa essa mudança de etapa. Tá bom? E por que isso é legal? Depois que você tem esse processo estruturado e que você programa isso no seu CRM, toda essa movimentação ela vai gerando rastros. E com esses rastros você consegue ter vários insights e vários pulos do gato para você coordenar o que a tua equipe está fazendo, né? E aí, por último, né, depois que você tem esse processo definido e que você programou o seu CRM, o bacana, como você vai ter um atendimento ao cliente, é você ter um material de apoio, um material de treinamento. Então, assim, no próximo slide eu vou mostrar mais ou menos como está o esqueleto disso para a gente. Então, por exemplo, nosso funil ele é dividido em 5 etapas, ok? A gente considera contato recebido, pré-venda, fase de orçamento, negociação e fechamento. Então, o que tem que ocorrer em cada etapa? Né? É legal ter isso muito bem definido para a equipe. Então, por exemplo, contato recebido. O cara entrou no nosso site, ou falou com a gente pelas redes sociais, ou via telefone, ou via e-mail. Né? Não está aqui, mas assim, site e WhatsApp são todos esses plugins que tem no nosso site. Né? E aí, quem que é o responsável por tomar uma ação com esses contatos que chegam? A pré-vendedora, né? Que lá na empresa é a Raíssa. E aí ela tem a função de todo mundo que chega, ela qualificar esse vendedor, ou seja, extrair o máximo de informação desse cara para saber se ele é um curioso, se ele é um cara com potencial de venda, se ele está dentro do nosso ICP, que é o Ideal Customer Profile, certo? E aí jogar para a próxima etapa. Na próxima etapa, depois de qualificado e que levantadas essas informações sobre o lead que está chegando, ela vai criar uma nova atividade, dessa vez direcionada para o vendedor, jogando esse lead na fase de orçamento. Tá? Então, o que acontece quando chega na fase de orçamento? Aí já é o vendedor que tem que entrar em contato com o lead
identificar a necessidade dele, porque até então era só informações a respeito do cliente mesmo, do negócio dele, fit de perfil, né? E aí o vendedor ele liga para identificar a necessidade, e essa para a gente é talvez a atividade principal, porque o roteiro do vendedor na hora de identificar a necessidade, ele já começa o pitch de vendas dele, certo? Porque assim, a gente identificou que como a dor do pessoal que procura B2B na internet é não saber de quem comprar ou é não conhecer o produto, a gente já começa a usar no nosso script de vendas os gatilhos de urgência, o gatilho de despertar um pouquinho de medo no cara, dele comprar da concorrência, esse tipo de coisa, né? E aí, identificada essa necessidade, a gente tem uma nova atividade naquela etapa, que é para o orçamentista orçar o material de acordo com a necessidade do cliente, né? E aí, voltando, por que é tão legal esse identificar a necessidade? Porque é aí que o vendedor consegue, lógico, né, que de acordo com o nível de preparo desse vendedor também, o cara mais experiente faz isso melhor, e o júnior de uma forma menos experiente, mas assim, ele já vê qual que é o tipo de cliente que dá para cobrar um pouco mais caro, qual que é o tipo de cliente que a gente tem que já ir mais na retranca, né? E aí ainda, nessa mesma etapa, depois que o orçamento está pronto, a gente tem o apresentar proposta. Tá? Apresentou a proposta, né, que ele vai continuar usando o roteiro do Spin Selling. Só uma pergunta aqui, todos conhecem a metodologia Spin ou é novidade para algum? Eu conheço. Tranquilo? Posso tocar, gente? Então, assim, apresentou a proposta, pula para a fase de negociação. E aí tem as atividades que eles têm que fazer. E aí, nessa fase de negociação, é onde o negócio costuma ficar mais tempo, né? O que a gente percebeu é o seguinte, de contato recebido até negociação, isso aqui tem que ser muito rápido. Isso aqui tem que ser muito rápido, porque é aqui que o cara fica insatisfeito e fala com o concorrente. Muitas vezes é aqui que você pega o cara na urgência dele. Então, assim, a gente trabalha para ganhar o máximo de eficiência nessas primeiras 3 etapas e fazer isso aqui correr muito rápido. E quando entrar na fase de negociação, a atividade de ser só o follow-up, né? E, lógico, assim, é comum também durante o follow-up o lead, ele falar que está caro, falar que tem orçamento de algum concorrente mais barato, ou falar que não é aquele material, ou achar caro e ver se tem algum produto substituto que seja mais em conta. E aí a gente também tem a atividade de reorçar e apresentar uma nova proposta, né? E aí, quando o cara sinaliza que quer fechar, a gente vai para a etapa de fechamento, que aqui é onde todo mundo já falou assim, ó, tá ok, quero comprar, vamos ver agora condições acessórias, né? Então, por exemplo, qual que é a transportadora que vai levar? Porque assim, a gente está no interior de São Paulo. Quando liga o cara de Rondônia, muitas vezes ele não tem uma transportadora para levar o material para ele lá. Então, ele vai criar uma tarefa para logística. Condição de pagamento, se aprova o pagamento faturado ou não. Né? Para isso, análise de crédito, ou até análise de prazo de produção. Porque o que acontece? A gente também é como se fosse uma empresa de dropshipping B2B. Né? A gente não fabrica nada, a gente não produz nada. A gente identifica a demanda que a internet nos traz e aí a gente faz isso acontecer com os nossos fornecedores. Então, esse tipo de coordenação, ele tem que já estar previamente setado quando o cliente sinaliza que vai fazer esse fechamento. E aqui embaixo, eu coloquei qual é o material que apoia cada etapa dessa.
E aí a gente tem tudo isso escrito, detalhado, para todos os vendedores analisarem. E aí uma coisa que a gente faz, toda semana a gente tem que ter um roteiro de treinamento, pelo menos umas 4 horas por semana, fazendo simulações desse material, treinando como que tá o contorno de objeções, o spin e tudo mais. Ok? E aí, assim, grande parte do sucesso do modelo e para a empresa conseguir ficar enxuta é uma boa definição das funções do pessoal que está com a gente. Então, eu brinco que é tipo as formações de futebol, né? Então, por exemplo, o pré-vendedor, ele é um gatekeeper da empresa. Ele centraliza todos os contatos recebidos, né? Faz a qualificação, direciona para os vendedores e tudo mais. Essa é uma pessoa que, assim, naquela dinâmica que a gente fez na antescola lá no último dia, é uma pessoa que tem um perfil mais dourado para o verde, sabe? Tem que ser uma pessoa organizada, metódica, certo? Que é um perfil antagônico ao vendedor, que geralmente o vendedor, o closer, ele tá mais para um laranja, para um azul, né? Só que muitas vezes esse cara não é organizado. E aí, o pulo do gato para a gente conseguir manter todos os índices da empresa, todos esses processos na linha, é ter uma pessoa dourado verde apoiando, né? Então, assim, voltando, o vendedor, ele só cuida, né, da apresentação das propostas, identificação da necessidade, roteiros de venda, contorno de objeção, follow-up, né? E aí, no perfil do Truecaller, ele é mais um azul, um laranja. E, por último, uma coisa que mudou nosso jogo completamente é ter um pós-venda. Porque, muito embora a gente seja uma empresa que tem um índice muito grande de venda spot, one off sale, né, que é aquele cara que vem e compra uma vez só, a gente identificou que quando a gente faz um pós-venda voltado para Customer Success, esse cara volta, ou até a gente corrige alguma eventual besteira que um vendedor tenha feito. E vamos lá, vendedor. A gente tem isso também como função quase que primordial aqui, porque ele é um gatekeeper de curioso, e assim, quando você é inside sales, cara, vem muito curioso. Tem muito cara que não quer nada com nada, e só toma tempo da equipe, e fica completamente improdutivo, sabe? E também ele faz o rodízio de clientes entre os vendedores, e esse rodízio, ele é uma armadilha que a gente usa para privilegiar o vendedor que está performando mais e dar uma segurada no vendedor que está performando menos. Segundo, ela gamifica o grupo de vendas da empresa. Então, por exemplo, ela deixa pública algumas informações individuais que o próprio CRM passa para a gente, tipo vendas realizadas, tarefas em prazo, né? Prospecta também clientes-alvo em potencial, né? E, como eu falei, do perfil, né? E, de novo, mais que tudo, rapidez e agilidade na qualificação desses leads. Então, por exemplo, eu falo que ela é o dedo duro, né? Então, por exemplo, todo dia, 8 da manhã, ela acorda, vai para o trabalho, chegou no trabalho, a primeira coisa que ela faz, ela manda o relatório de atividades feitas, né? Então, por exemplo, o CRM coloca lá para a gente quantas atividades cada usuário está fazendo. E tem um relatóriozinho de insight que já vem aqui. Então, todo dia ela já coloca no grupo. Então, ó, o cara que mais tem atividade, o Vendas 3, ela que é o Vendas 378, e aí vai. E aí isso aqui vira um negócio meio gamificado entre os vendedores, cara, que eles começam a
correr atrás das atividades que ficam para trás. Mesma coisa com as vendas, entendeu? Então, por exemplo, ela posta lá quanto vendeu, quanto cada um vendeu, né? E posta também quais são as atividades que estão atrasadas. Então, quantas atividades cada vendedor tem atrasado. Então, esse controle desses números da equipe, eles entram no acompanhamento diário. E aí fica muito fácil você conseguir corrigir a rota da equipe. Depois, né, mas ainda durante a criação desse processo de vendas, definição da forma de remuneração por função, né? Eu, assim, não vou entrar muito no RH da questão, né, porque eu acho que eu não tenho tanta propriedade para falar isso, e a gente também não tem uma quantidade grande de funcionários, a gente somos só em 10 colaboradores, né? Então, assim, eu não posso dizer que eu tenho uma grande experiência com contratação. Tem funcionado, porque essas contratações têm sido feitas por time sênior, mas, assim, não é tanto o foco, né, desse bate-papo. E aí, assim, como que é feita a remuneração de cada um? O pré-vendedor, ele ganha por lead qualificado, então é por isso que ela corre para qualificar o pessoal. E aí, assim, no CRM, tem as atividades que cada vendedor faz, né? Inclusive a que a pré-vendedora faz. E aí a quantidade de atividades de qualificação que está feita lá é a quantidade de comissão que ela vai ganhar. O vendedor, ele ganha um percentual em cima da venda que ele faz ou em cima do lucro bruto que ele der para a empresa. E, por fim, o pós-vendedor, que ele ganha comissão em cima de vendas que são revertidas. Por exemplo, não é raro algum vendedor fazer uma cagada durante uma venda. E aí, o pós-vendedor, ele tenta reverter isso, né? E aí, por exemplo, se o vendedor cometeu algum erro, alguma falta grave, e o pós-venda reverter, a gente só troca naquele mês a comissão daquela venda, a comissão vai para o pós-vendedor, né? E aí depois esse cara volta para o rodízio, né? O que é o rodízio nosso? Eu não sei se eu cheguei a explicar aqui, mas assim, todo lead que entra, ele passa pelo filtro do pré-vendedor. E aí o pré-vendedor destina ele para o cliente que está com mais resultado, ou seja, está com mais atividade feita e está com mais taxa de conversão. É uma forma que a gente encontrou de privilegiar o cara que está performando mais, né? É através desse rodízio. Só que não é um rodízio meramente aleatório, né? Primeiro vai para o 1, depois para o 2, depois para o 3. Não. Vai primeiro para o cara que está performando mais, aí depois para o cara que está performando em segundo, aí depois volta para o cara que está performando mais de novo, aí depois vai para o cara que está em terceiro. Entendeu? Então, assim, o cara que está em primeiro, ele está sempre na frente, inclusive com o número de leads, com oportunidades para ele trabalhar ali. Ok? E vamos lá. E aí, já tendo isso em vista, como que é o nosso dia a dia, né? Então, assim, a gente tem uma planilha diária de acompanhamento da meta, ok? Então, por exemplo, a gente tem a meta do trimestre, está aqui a nossa meta, até qual dia a gente tem que cumprir. E aí, como que tá os números até então e qual o percentual da meta que a gente está ali. E aí, todo dia a gente usa essa planilha para poder bater um papo com todos os vendedores do que a gente vai fazer naquele dia, para quais vendas são mais prováveis, que ajuda precisa da equipe para que se realize as tais vendas mais prováveis, né? Nós controlamos também,
uma coisa que é muito importante aqui é a quantidade de negócio aberto diariamente no CRM. É um número que o CRM dá para você e a gente acompanha porque, assim, a taxa de conversão nossa, ela tem se mantido na faixa ali dos seus 15% a 25%, né? Então, a lógica nossa é, quanto mais negócio aberto, maior a chance de ter negócios fechados. E aí, o CRM ele passa para a gente todas as vendas que estão ali em andamento, né? A nossa esteira de vendas. E aí os filtros que a gente usa são os negócios grandes, os que são acima de 50 mil. Aí nesses a gente dá atenção total, a gente revisa o orçamento, a gente cria novas ofertas e, enfim, faz de tudo em cima deles. Outro filtro que a gente usa a gente pagou uma consultoria há um tempo atrás para fazer uma análise dos nossos números, né? E aí a gente chegou num número que, assim, se existem 9 atividades feitas por negócio aberto no CRM, é 90% de chance daquele negócio ser fechado. E pelo menos 5 dessas 9 atividades são atividades de follow-up, ou seja, o vendedor está sempre acompanhando aquele prospect. Então, a gente usa esse filtro também, e o CRM nos mostra isso, tá? Ele mostra qual negócio, quantas atividades estão sendo feitas naquele negócio, e aí a gente usa aquilo ali para fazer a priorização também. Um filtro para negócios de clientes recorrentes, porque é muito mais fácil você vender para um cara que já comprou de você do que de um cara novo, né? Assim, como a gente é uma empresa que praticamente só está na internet e está vendendo um ticket alto, a gente tem uma barreira muito grande para conquistar a confiança desse cliente. E, por fim, os negócios perdidos e seus motivos, para a gente poder fazer um direcionamento também dentro da empresa. Então, alguém aqui usa Pipedrive? Não. Esse aqui, ele é a cara dos filtros de negócio do Pipedrive. Então, por exemplo, negócio grande, como eu falei, é a pauta da primeira reunião do dia. É a primeira coisa que a gente fala. E então a gente coloca o foco máximo nisso, faz os reajustes de orçamento e tenta ter uma melhor compreensão das necessidades. E o que eu estava falando era isso, olha, a gente vê aqui o valor do negócio que o cara está orçando, quem são essas empresas e a quantidade de atividades que tem ali, né? E a data da próxima atividade também. Depois que a gente começou a manter um acompanhamento diário disso, tem uma próxima atividade agendada para um negócio que está na esteira? Cara, tem que ter. Se não tiver, é a primeira coisa que o vendedor vai ter que fazer, vai ter que agendar uma atividade e entrar em contato com aquele cliente, que vai ser o follow-up dele, né? E aí, nesse follow-up, ele vai consultar novas informações, ver como que está aquele andamento, né? Atividades por negócio. O que acontece? Nos negócios grandes, isso fica mais evidente, mas aí a gente tem um outro filtro para negócios em geral, que a gente também vai controlar essas atividades por negócio. E é como eu tinha falado, qual que é a atividade primordial no nosso caso? E eu percebo que isso é geral para Inside Sales, tá? Identificar a necessidade do cliente e usar isso como meio de você conquistar a confiança dele. É nessa etapa, nesse
primeiro contato do closer com o prospect, que você tem essa oportunidade de criar a confiança dele. Negócio de clientes recorrentes. Então, a gente também tem um filtro no nosso CRM com os clientes recorrentes a informação que a gente coloca para mostrar lá são quantos negócios a gente já fez com esse cliente e quantos negócios a gente já perdeu para esse cliente. Então, assim, o cara aparece nesse filtro nosso, a gente também já dá, vamos dizer, a segunda atenção máxima a esse cliente. E aí, por fim, gente, a gente usa todos esses filtros como uma esteira de vendas, né? A gente chama isso aqui de vendas em andamento. Isso vai indicar todos os negócios que a gente tem aberto. O principal objetivo desses filtros é identificar se tem atividade vencida ou se tem atividade agendada. E aí acontece muitas vezes do vendedor ele não ele ficar com muita atividade vencida, né? O cara vai lá recebendo muito lead ou ele tem algum determinado problema lá, ele vai ficando com a atividade vencida, todo embananado ali. Aí o que a gente faz nessa situação suspende o envio de leads para esse cara até que ele fique em dia com as atividades dele. E aí ele volta pro rodízio normal das vendas. Esse lance no CRM de você conseguir identificar as atividades e ver onde elas estão agendadas, onde elas não estão, e agendar essas atividades de acordo com o calendário de cada vendedor, assim, é uma coisa que fez a gente ter um ganho monstruoso de produtividade. O pessoal começou a performar muito melhor, executar muito mais atividade por dia, porque o CRM ele engloba algumas funções, né, que praticamente todas que o vendedor vai usar, né, que é calendário, atividade, uma lista dos negócios que ele tem que dar conta e, por fim, e-mail. Então, o cara consegue ter todas essas ferramentas em um sistema só. Por último filtro que a gente usa, mas a gente faz uma análise mensal disso, que é o motivo das perdas. E aí, no motivo das perdas, a gente sempre toma cuidado de separar das vendas perdidas quais que dependem de nós e quais não dependem de nós, porque não adianta a gente ficar fritando o vendedor porque ele perdeu um negócio que não dependia da gente, né? Acontece muito isso com gente de Google, por exemplo. O cara vem, ele procurou no Google um fornecedor para um produto que o cliente dele cotou com ele. Cara, às vezes ele vende para esse cara, às vezes não vende. É culpa nossa? Não. Nosso preço estava ruim? Não. Agendei um mau atendimento? Não. O cara pode ter feito isso. Então, assim, a gente entende que é uma venda que não depende da gente e a gente exclui isso da nossa análise. E aí, com as vendas que ficarem, a gente faz o diagnóstico do que a gente precisa melhorar, o que não precisa. E aí é mais ou menos essa cara a planilha que a gente analisa. A gente tem esses motivos de perda, né? Então, cliente abaixo do pedido mínimo. Por exemplo, pedido abaixo de R$1.000, cara, a gente não atende. Não compensa para a gente. Você se esforçar para vender R$1.000 para um cara, dá o mesmo trabalho que vender 10 mil, 50 mil. Aí, assim, a gente exclui, até por ter uma equipe enxuta. Falta de matéria-prima, isso aqui no começo do ano foi tenso, mas faz tempo que a gente não tem problema. Licitação, não aprovação de crédito, não fabricamos o material orçado, não instalamos. Não...
Enfim, a gente tem os nossos motivos lá de perda pré-setados que a gente coloca no sistema e a gente usa isso para direcionar a nossa análise. E o que a gente mais dá atenção é essa parte aqui de baixo. Quais são os negócios perdidos por preço, por prazo, porque são os principais motivos que assim, que está no nosso controle, que a gente consegue ter o fit disso, porque assim, a gente é uma empresa que é agressiva no preço, né? A gente tem a nossa margem, mas se precisar dar desconto, a gente dá, a gente corre atrás de adaptar. Então, é meio que inaceitável, né, para a gente perder por isso, né? E aqui são os índices de perda que a gente tem tido, né? Ele estava alto, deu uma caidinha, subiu, agora está voltando de novo. E aí, por fim, análises mensais que a gente faz com toda a equipe, a conversão do Google versus a verba que a gente investe, né? Para a gente poder medir o nosso CPL. A gente está começando a entrar em algumas outras redes agora, mais com o intuito de fazer remarketing, né? Então, Instagram, Facebook e o próprio Google para fazer o remarketing, LinkedIn também, né? E a gente está testando agora a captação via LinkedIn, até por ser uma rede B2B, mas eu ainda não posso falar nada sobre isso ainda, porque não teve resultado, né? E aí, os negócios abertos no CRM versus as conversões que a gente teve no Google, porque isso mede a eficácia da ferramenta de captação, que é o Google. Então, assim, a quantidade de conversões sempre tem que andar próximo ou na média da quantidade de negócios abertos no CRM. Por fim, negócios ganhos versus os negócios abertos, ou seja, quantos negócios a gente abre no CRM versus quantos a gente fecha. Porque aqui a gente mede qual que é a eficácia da equipe de vendas fazendo o trabalho de closer, né? de fechador de venda. Penúltimo, quantas atividades são feitas a cada negócio ganho, para a gente estar sempre monitorando aquele número que, no nosso caso, eu falei para vocês que era 9, né? E também, aqui, o grande pulo do gato é o seguinte, a gente tem que existe uma quantidade máxima de atividade que o vendedor consegue fazer no mês. E aí, quando ele está chegando perto daquela quantidade de atividade, a gente sabe que a gente tem que colocar outro vendedor. E aí, por último, o ticket médio. E aí, assim, nos nossos relatórios de ticket médio também vem faturamento, quantidade de vendas fechadas e tudo mais, né? Mas era isso que eu queria passar para vocês. Eu queria abrir para perguntas, assim, porque eu acho que deve ter muita coisa que talvez pode ficar no ar, né? Mas é isso, pessoal. Eu vou começar perguntando. Boa noite, meu nome é Mariane, tá? Você contrata em modelo CLT ou modelo PJ? Modelo CLT. Ah, modelo CLT? CLT. Tá, mas daí ele tem um fixo, daí ele tem essas bonificações conforme a performance, isso? Exato. E aí, assim, quanto mais ele vende, mais bonificação ele vai ter. Por exemplo, o vendedor funciona da seguinte forma: todos eles têm um salário de R$ 1.500 mais 500 de benefício. E aí eles têm uma meta mínima de venda por mês que é de 150 mil. E aí a nossa política de remuneração é assim: quando ele atinge 150 mil, é aí que ele começa a ganhar comissão. Porque a gente entende que até ele vender 150 mil, ele só está pagando o custo dele, né? Então, depois dessa meta, ele começa a ganhar comissão e aí depois começa a ter as escadas de premiação. Então, por exemplo, a cada 220 mil de venda,
o cara ganha mais 1.000 de prêmio. E aí, assim, a média entre eles esse ano tem sido uns 500 mil, 600 mil, entendeu? E aí, os caras, assim, eles têm Mas, ganhado bem, mas principalmente no variável. mas eles são presencial ou home office? Então, Parece que é tudo por e-mail, pelo WhatsApp, telefone, né? eu tenho 2 que são presenciais e um que é home office. O cara que eu joguei para o home office é o que mais performa. E assim, o legal do CRM, o legal do Pipe Drive é você conseguir acompanhar o que o cara está fazendo, entendeu? Ele está lá da casa dele, mas você consegue olhar e ver o trabalho dele, né? O Pipe Drive Interessante. entrega isso para você, entendeu? Interessante. Nossa, bem legal. Achei bem legal o teu processo. Outra pergunta, né? Só a última pergunta. Quanto tempo demora quando o lead chega até você em dias, assim? Quanto tempo até o fechamento? A média? O nosso ciclo de vendas é que assim, depende do produto, tá? Mas o produto carro-chefe nosso, ele tem um ciclo de vendas de 9 a 15 dias. Então, entre o cara chegar até ele fechar com a gente, até 15 dias. E aí, para dar como perdido, 35 dias. Ah, entendi. Né? Legal. Média de perda 35, média de ganho 15. Interessante. Muito obrigada. Imagina. Você usa Pipe Drive? Não, eu não uso. E assim, eu tenho uma agência de social media, né? Então acaba que eu não tenho como atender mais cliente, então eu não faço captação de cliente, porque hoje a equipe está enxuta também. Mas daí eu já pensei para quando eu começar a usar o Google, já vou migrar para uma ferramenta assim. É bem legal, gostei. O que é mais legal no Pipe Drive e nos CRMs de uma forma geral é que, assim, depois que você tem definido o seu processo, você vai para as atividades e aí você consegue verificar o que a equipe está fazendo através dessas atividades, entendeu? Então, isso, para mim, é o grande pulo do gato do negócio. Que, por exemplo, eu acabei esquecendo de falar aqui, mas, por exemplo, cada etapa tem sua atividade e tem o seu nome específico de atividade. Então, por exemplo, eu filtro lá, qualificar lead, eu já vejo todas as atividades que foram feitas naquele período de qualificar lead. Eu coloco atividade de follow-up, eu vejo todas as atividades que foram feitas de follow-up naquele período. Entendeu? Então assim, isso... E detalhe, quando a pessoa tem... E isso é uma coisa que a gente demorou um pouquinho para conquistar aqui, mas a gente conseguiu, que é o pessoal usar essas atividades dentro de um cronograma. Então, acaba meio que sendo a agenda deles, entendeu? Então, eles abrem lá o computador deles quando eles chegam no escritório, eles já sabem tudo que eles têm que fazer no dia. É bem organizado, né? Todo o processo, pelo que eu entendi. E não tem como o vendedor fugir, né? Não tem como tá ali. Essa tua ideia, que eu sempre fui vendedora, né? Sempre, de mostrar como é que tá a galera. Eu não sei, mas eu tenho perfil competitivo, daí você sempre quer estar no topo. Caramba, Não, porque você essa. vende o negócio, né? Os caras, pô, mas fulano tá vendendo. Mas assim, o que é legal, tá? O que é bem legal do nosso processo, que assim, a gente joga lá quanto cada um tá vendendo, né? Para galera competir no valor de venda. Só que aí a gente embaixo já joga assim, olha, quantidade de atividades são essas aqui. Então, assim, o cara que está vendendo mais, ele está vendendo mais porque ele fez mais atividade. Mostra o porquê, né? Nossa, muito Já legal. mostra o porquê na hora. Então o cara não tem assim para onde correr, né? E assim, aconteceu hoje. Eu fui lá ter uma reunião 1 a 1 com um vendedor que estava com 37 atividades atrasadas. Eu falei, meu, em quanto tempo você coloca essas atividades em dia? Ele, até sexta-feira. Não, sexta-feira não. Eu vou tirar ali de novo de você até você colocar tudo em dia. E o cara entendeu. Porque como que vai ficar com atividade atrasada? Como que vai receber ele de novo se já tem atividade atrasada? Entendi. Nossa, sensacional. Obrigado. Eu tenho uma dúvida aqui também, Henrico, parabéns primeiro. Tá muito massa o processo.
Hoje, seus vendedores, eles trabalham com as levantadas de mão, que vem do Google, mas eles fazem também outbound e inbound também? Ou só as levantadas de mão do Google? Não, cara, a gente só trabalha com o Google, com o que o mundo, com o que o Google manda. Pessoal que pede contato, né? Fala assim, eu quero conversar com eles. Entendi. Entendi. A gente fazia um outbound, mas acabou, cara, que assim, vale, pelo menos no nosso modelo, muito mais a pena colocar novos produtos no Google, novas landing pages e aumentar a quantidade de produto do que sair pesquisando, entendeu? É lógico que, assim, valeria a pena para mim fazer uma empresa só de outbound, mas ainda assim não está valendo a pena. O Google tá funcionando bacana, entendeu? Não, total, pô, se está funcionando, é muito melhor você pegar uma lead quente, mais qualificado, que ainda assim vai vir curioso, mas muito melhor do que você pegar uma lead mesmo de blog de inbound, enfim. E uma outra dúvida que eu fiquei é na questão do cliente recorrente. Esse cliente recorrente, ele entra no rotativo também? O cara pede o contato, vocês distribuem ele, ou ele naturalmente vai comprar com o vendedor que vendeu para ele inicialmente? Não, ele não entra no rotativo, ele vai sempre comprar com o vendedor que vendeu para ele inicialmente, exceto se esse vendedor der alguma bola fora, entendeu? E aí esse cliente fizer uma reclamação expressa desse vendedor, tipo assim, o cara foi mal educado, o cara combinou e não cumpriu. Aí, se tiver um tipo de reclamação, ele volta para o rodízio, né? O cliente volta para o rodízio, pós-venda pede desculpa, faz a venda de novo, fica com a comissão dessa venda de captura, e aí o cliente volta para o rodízio para ir para outro vendedor, entendeu? Porque a gente não vai, assim, dar murro em ponta de faca. Se não está legal com um, Jesus ensinou a amar o próximo, né? Então vai para o próximo vendedor e segue o baile. Perfeito. Aqui, ó, já emendando a última dúvida minha, você falou que, beleza, se você bater 9 atividades naquele deal, provavelmente você vai fechar, você tem 90% de chance de fechar. Atividade, o que você está considerando ali? E-mail, ligação, agendamento? As primeiras 3 atividades, elas não dependem do vendedor, tá? Que é qualificar, não, desculpa. As primeiras 2, que é qualificar, que é o pré-venda que faz, e a segunda, que é orçar, tá? Todas as outras, atividade, identificar necessidade, apresentar proposta e fazer follow-up. Aí, depois que apresentou proposta, é tudo fazer follow-up. Entendi. E a venda de vocês é mais telefone ou é Zoom, Hangout, está vendo a pessoa? Telefone, cara. Telefone. Uma coisa que assim, eu acabei esquecendo na minha apresentação, peço até desculpas aí, pessoal, mas existe um outro filtro no CRM que você coloca a quantidade de negócios que você já fechou com aquele cliente, aí você prioriza todos os clientes que você tem mais de 1 ou 2 ou 3 negócios fechados, e aí você extrai a lista para o vendedor trabalhar isso aí também. E aí, o que eu faço? Eu pego os clientes que têm maior ticket médio, crio esse filtro, tá? Clientes que têm maior ticket médio, com os clientes que a gente mais vendeu, aí eu crio essa lista, e aí a minha pré-vendas, ela vai e agenda as tarefas para a galera falar, entendeu? Ela já vai jogando na agenda dos caras, esses clientes que já compram na recorrência, entendeu? E ela faz isso, a gente brinca que é para não deixar as tartarugas escaparem, sabe? Tipo assim, tem um cercadinho cheio de tartaruga e não pode deixar elas escaparem. Então, é isso que ela faz, organizando a agenda deles para manter essa recorrência, né? Já vai jogando essas oportunidades pro closer. Entendi. Cara, maravilha. Obrigadão. Valeu. O André tá aí, né? Isso. Tô aqui, Henrico. Eu tenho uma pergunta para te fazer, cara. Opa, boa. Eu ia te perguntar, né, cara? Porque eu acho que você trabalha com Inside Sales também, né? Sim, a gente tem lá Insight 6 também. Você me desculpa, eu tive que receber uma ligação do gerente do RH aqui, cara.
E eu estava doido para te fazer uma pergunta aqui, eu não sei se você já respondeu. Essa parte do dedo duro que você coloca do pré-venda, são só os relatórios ou tem alguém que acompanha isso para você, que emite esses relatórios diários? O CRM, ele gera uma seção de insights, e aí nessa seção esses relatórios já saem automático. Eu acho que se eu compartilhar a tela, cara, e eu mostrar o CRM para vocês, fica bacana de ver isso. Posso fazer isso para... Sim. Mas ele gera automático, sabe? Ele gera automático, então a pré-vendedora só copia e cola. Ó, tá vendo aqui, ó? Ah, tá, que legal. Gera automático, aí ela pega e manda lá para o pessoal. Ok. Aqui, atividades feitas, você já deixa tudo programado, entendeu? Então, diariamente, ele já atualiza aqui a quantidade de venda, o ticket médio, entendeu? A taxa de conversão. E aí ela, cara, todo dia ela vai jogando e vai criando esse espírito meio gamificado na equipe, né? E o que eu estava falando das atividades, por exemplo, eu sempre começo as reuniões assim, ó. Eu venho aqui, atividades. Peraí, tá bem em cima. Então, ó, por exemplo, tá aqui as atividades vencidas do Vendas 3. Tá vendo? Aí, baseado nessas atividades vencidas, eu já vou conversando com eles. Então, por exemplo, aqui, eu quero que ordene por valor. Peraí. Então, ó, ele ordena por valor e a gente mesmo já vai conversando sobre essas atividades. Quando você vai fazer, para quando vai ficar isso aqui, né? E aí, depois de feito isso, a gente vem para a parte da esteira de vendas propriamente dita, né? Que aí tem o acompanhamento diário, mas o filtro que a gente mais costuma usar é esse aqui, vendas em andamento, porque a gente coloca nele todas as informações, né, que, vamos dizer assim, elas deduram alguma possível falha nesse processo de venda. Então, por exemplo, essa data atualizada aqui no Pipe Drive, André, ela é a data que o cara mexeu a última vez nesse lead no sistema. Data da última atividade e data da próxima atividade. Então, só com isso daqui, o CRM gera automático. Não é o cara que preenche, entendeu? Então, o cara fez isso, fica gravado aqui. Então, em cima disso, a gente pega vários furos de processo de venda, cara. Então, interessante. Exemplo aqui, ó, data da última atividade. Então, ó, tá vendo aqui, ó, esse cliente. A última atividade, tá. Já sei por que tá de 1 de dezembro, porque o Pipe Drive é horário, acho que britânico. Mas, ó, conforme você olha por aqui, você pega furos, ó, por exemplo, aqui, tá vendo? Ó, não tem próxima atividade agendada. Tá vendo esse negócio, ó? Tá sem próxima atividade agendada. Esse daqui também. Então, isso daqui, cara, é furo no processo. Amanhã eu já chamo eles e falo assim, olha, isso aqui, por que não tem atividade agendada? A gente vai dar como perdido, o negócio está encerrado, ou vocês realmente esqueceram de agendar? E quem faz isso é você ou você tem uma pessoa que faz isso? Eu tenho feito, cara. Eu tenho feito porque, assim, é um processo, cara, que ele estava rodando bacana, sabe? Só que eu andei vendo várias coisas para aprimorar ele e aí eu estou colocando a mão agora para a gente fazer isso. Entendi. Uma outra pergunta que eu tinha é que você comentou que quando o seu vendedor, né, ele está com muitas atividades, aí, com muitas leads, né, oportunidades, aí estão atrasadas, óbvio, aí você elenca outro vendedor. Assim, no dia a dia, como que é feito isso? Assim? Você vai olhando o funil de cada um
O sistema já tem uma automação para isso? Como é que você trata isso? É o filtro que mostra isso. Eu vou nessa tela de atividades aqui, que eu tinha te mostrado. Opa, peraí. Eu vou lá nas atividades. Eu estou te perguntando, ô, Henrique, porque eu tenho algumas dores, entendeu, na DataMed lá, e tá te provocando aí sobre quem que faz isso aí no dia a dia, porque assim, cara, a gente que trabalha com produto físico, a gente não consegue ser nem 50% automatizada a coisa, né? É muito esse one-on-one aí, cara, é sofrido mesmo, né? Assim, André, o que eu faço é assim, cara, eu primeiro mostro para eles aquela planilha lá que estava na apresentação, que é a de acompanhamento à meta, né, que mostra quanto que a gente tem que vender, qual percentual que a gente está disso, quanto em relação ao volume que a gente está disso, e aí depois que, né, e aí pergunto que, né, o que a gente vai fazer com aquela informação. Aí no segundo momento, eu venho justamente para essa tela aqui, você consegue ver? Sim. Que são as atividades do cara. E aí aqui eu vejo as atividades que estão atrasadas, entendeu? E aí falo, olha, você está com 29 atividades atrasadas. Quando você consegue colocar isso aqui em dia? Né? Uhum. E aí eu sei que, assim, o cara, quando ele pega para dar o sangue mesmo, ele faz fácil umas 40 atividades no dia, entendeu? Então, esse cara aqui, eu vou chegar nele amanhã e vou falar assim, olha, hoje você vai ficar sem ele de novo. Né? Uhum. Hoje você vai ficar sem ele de novo. Essa pessoa é o Vendas 3. Esse daqui é o Vendas 3. Uhum. Né? Legal. E aí é isso, cara. E aí, assim, tem funcionado muito bacana, cara, porque essa informação aqui das atividades vencidas também vão para o grupo de vendas da empresa, entendeu? Também vão para o grupo de empresa. Então, quando a informação chega lá, cara, como é a informação que o sistema já dá, né? Os caras não têm nem para onde correr, não tem nem o que chorar. Então, assim, o cara que mais já virou cultural, sabe? Assim, o cara que mais tiver com atividade atrasada naquele dia vai ficar sem lead até colocar em dia, entendeu? E você tem algum processo de venda corporativa? Tipo, chegou um deal para você que, sei lá, uma venda muito grande, você precisa atuar muito diretamente, você trabalha assim também, você tem alguma coisa desse tipo? Você fala assim, não, cara, isso aqui eu vou tratar direto, por exemplo. Cara, eu fazia muito isso, parei por um tempo, mas agora eu estou voltando a fazer. Uhum. Aí existem alguns tipos de cliente assim que eu tenho optado mais por ajudar o vendedor, né? Não é tirar a comissão dele, tirar o cliente dele, Sim. né? Até porque assim tem todo um processo operacional na venda que eu não vou fazer, entendeu? Eu deixo para o vendedor fazer. Mas um eventual auxílio assim, eu acabo dando, cara. Eu acabo entrando, falando com o cara e ajudando de alguma forma, entendeu? E aí, por exemplo, o que vai determinar isso, deixa eu compartilhar de novo, cara, é esse filtro aqui, que são os negócios de alto valor. Eu venho aqui, negócios, a internet precisa me ajudar. Cara, foi. E aí, nos filtros aqui, André, tá difícil a internet aqui, cara. Ó, aí eu uso esses negócios grandes, tá vendo? Ó. A maioria deles, os vendedores tocam, né? Por exemplo, uma dor que eu tenho aqui, por exemplo, mas é um negócio um pouco intangível, é quando que o cara ele está precisando de ajuda,
mas ele não sabe que ele está precisando de ajuda e aí ele não me chama, entendeu? Isso é uma coisa que eu sofro um pouco, mas assim, a princípio, o que eu faço todos os dias, na reunião diária de vendas, que, cara, depois que eu peguei o jeito, ela dura de 20 a 30 minutos por vendedor, cara. E assim, às vezes nem precisa ser todo dia. Eu uso esse filtro aqui, né, negócios grandes, e aí eu uso ele para determinar se eu vou entrar no meio ou não. Entendi. A gente tem processos muito parecidos. Depois a gente pode trocar uma ideia aí, para não atrapalhar todo mundo aqui. Mas bem interessante, cara. Parabéns. Essa questão das atividades, a organização sua com as atividades, realmente, como o Augusto comentou aí, cara, você está muito organizado. Legal demais. Obrigado. Aprendi um bocado com você aí, cara. Eu estou com uns insights aqui para melhorar a nossa ponta lá. A gente também trabalha com atividades, só que você chegou agora a metrificar uma coisa que a gente não faz isso. Falou que 9 atividades você garante um negócio, né? As estatísticas suas seria isso, né? Isso. 9 atividades você garante. Legal. Bacana, parabéns aí, viu? Legal demais. Já fiz um monte de anotações aqui, depois eu te incomodo no WhatsApp aí. Cara, fica à vontade. Quando você quiser, eu tô aqui. Acho que foi um processo assim que eu fiquei bem satisfeito aqui na empresa da gente ter conseguido fazer e que está dando resultado, cara. É lógico que cada negócio tem a sua característica, né? Mas existem alguns pulos do gato aí que funcionam, sabe? E a gente está aqui para ajudar, se puder, de alguma forma. Obrigadão, Henrique. Parabéns mesmo. Obrigado. Pessoal, se vocês estão vendo minha tela aí, deu meio tela azul. Não, a tela não. A gente tá vendo você normal. Agora parou de transmitir. Tá. Tá. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Acho que ninguém mais tem dúvidas, né? Dúvidas, críticas? Vou até mandar o form aqui, pessoal, para vocês avaliarem. Só agradecer aí, Henricão. Acho que é muito legal, né? Eu acho que vai ser o futuro de muito negócio aí digital, ter um time de vendas. Vender de forma automática é lindo, mas fica muito dinheiro na mesa. Eu acho que essa questão do Inside Sales, ela vai amadurecer bastante, né? Principalmente no mercado digital. E com certeza essa aula aí vai ajudar muito a galera a colocar o primeiro time aí na rua. Show. Eu me coloco à disposição aí para ajudar quem precisar. Tamo junto, pessoal. Muito bom. Muito boa aula. Valeu, Henrique. Pessoal, vamos votar aí na aula, que é sempre importante botar os comentários ali, 100% anônimo. E, claro, vamos mandar lá no grupo, né, para fazer aquela invejinha para o pessoal que não compareceu, para ver que perdeu bastante coisa. Combinado. Valeu demais, Henricão. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Obrigada, Henrico. Muito boa aula. Obrigado, Henrique. Parabéns, cara. Obrigado. Valeu.